Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos mais uma vez entrando na sua casa, no seu trabalho, para juntos compartilharmos da Palavra de Deus. Hoje, no programa Palavra de Fé, nós estaremos falando sobre o seguinte tema: a vossa obra tem recompensa. Eu quero mostrar nessa mensagem que vale a pena trabalhar para Jesus, porque quem trabalha para Jesus será recompensado. Ouça essa mensagem e, acima de tudo, se disponibilize para a obra de Deus. Vamos fazer a leitura de um texto da Palavra de Deus. Eu quero ler no segundo livro de Crônicas, capítulo 15, apenas o verso 7, que diz assim, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Vou ler novamente. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Pois bem, baseado nesse texto, eu quero fazer algumas considerações, tirar desse texto algumas verdades que podem perfeitamente serem aplicadas à nossa vida. Muito embora uma história que aconteceu na época do reinado de Israel, né? As 12 tribos haviam se separado e 10 tribos deu origem a Israel, tendo por capital Samaria, e 2 tribos, Judá e Benjamim, deu origem ao Judá, tendo por capital Jerusalém. Quem é o rei nessa época aqui é Asa, o rei Asa. Então nós vamos aprender algumas verdades dentro desse texto. O tema da nossa mensagem será: a vossa obra terá uma recompensa. Isso mesmo, a vossa obra terá uma recompensa. Quando a gente lê esse capítulo 15 de 2 Crônicas, a gente aprende que a melhor coisa a fazer é você ter a companhia de Deus a seu favor. E mais do que isso, nós encontramos dentro desse versículo que eu acabei de ler, uma promessa, onde Deus está falando para aqueles que trabalham em função do seu reino. Então a mensagem ela tem 2 propostas. Primeiro, fazer com que você, amado amigo, irmão do programa Palavra de Fé, que já está trabalhando para Deus, realizando a obra de Deus, para você continuar fazendo, porque o texto diz que a vossa obra terá recompensa. Mas também para aqueles que ainda não estão fazendo, para que venham fazer e, consequentemente, também possam ser recompensados, especialmente na eternidade. Então veja bem, quais são as verdades que a gente encontra aqui? Primeiro, o versículo que eu li, o versículo 7, eu quero deixar para um pouquinho mais, depois eu quero comentar sobre ele, mas veja só, o versículo 1 do capítulo 15 de 2 Crônicas, está escrito assim, então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. O nome do profeta é Azarias, filho de Obed. E saiu ao encontro de Asa. Quem era Asa? Asa era o rei. E disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, as 2 tribos que tinham dado origem a essa nação, não é? O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis.
Porém, se o deixardes, vos deixará. Então, eu aprendo aqui, a primeira lição que eu tiro desse texto é que o Espírito Santo fala para aqueles que querem realmente ouvir a voz de Deus. E quando a gente ouve a voz de Deus, a gente aprende, acima de tudo, de que Ele dará norte, que Ele dará rumo à nossa trajetória. Mas perceba a informação que Deus está dando aqui através desse profeta. O nome dele é Azarias. Olha o que Deus está falando para o rei, que no caso aqui é Asa. Eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se me buscardes, vocês vão me achar. Porém, se me deixardes, vos deixará. Então aqui está dizendo um princípio que é muito importante a gente entender. Essa história de que Deus abandona o homem não é verdade. Deus nunca abandona o homem. Pelo contrário, quem abandona Deus é o homem. E aqui, Deus está falando para o rei Asa assim: olha, eu estou com vocês, enquanto vocês estiverdes comigo. Se vocês me buscardes, vocês vão me achar. Mas se vocês me abandonar, ou se vocês me deixar, eu também deixarei a vós. Então a primeira lição que eu quero deixar para os meus irmãos, amigos do programa Palavra de Fé: caminhe ao lado de Deus. Não abra mão da companhia dele. Não abra mão da presença dele. Porque é fazendo isto que nós vamos vencer. Aqui nós aprendemos que o Espírito de Deus fala com uma proposta para que nós tenhamos a companhia do Senhor na nossa vida. Então, a primeira verdade que eu destaco nesse texto é justamente isso. Deus estará conosco até o momento que nós estivermos com Ele. Pois bem, mas a segunda verdade está nos versículos subsequentes. O versículo de número 3 a seguir, não é? Vai dizer o seguinte: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. É o que o versículo 3 diz. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Então estava sem Deus, sem sacerdote e, consequentemente, sem lei, sem a palavra, sem a Bíblia, sem os ensinamentos de Deus. Versículo 4. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. Versículo 5. E naquele tempo não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. É o que está escrito nesses versículos. Eu vou fazer um intervalo comercial, em seguida eu explico o que eu acabei de ler. 1 minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade à nossa mensagem, estamos falando sobre o seguinte tema: a vossa obra terá recompensa. A vossa obra terá recompensa. Eu encerrei o primeiro bloco lendo os versículos 3, 4 e 5, especialmente o versículo 5, e naquele tempo não havia paz.
nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Então, qual é a segunda verdade, pastor, que nós aprendemos aqui? A segunda verdade é que quando deixamos de buscar o Senhor, a paz acaba. Lembra que em primeiro lugar eu coloquei que Deus está dizendo, me busque, porque se vocês me buscam, vocês me acham. Agora, o segundo aspecto, Deus está aqui afirmando que quando deixamos de buscar o Senhor, a paz acaba. É o que o versículo 5 está dizendo. Não havia paz, não havia harmonia, não havia alegria, havia muita perturbação. E é assim que acontece com todos aqueles, não é, que querem viver alienados, divorciados da companhia de Deus. Um homem, ele se torna presa fácil na mão de Satanás quando ele não goza da companhia de Deus. Olha o que eu estou dizendo, vou repetir. Um homem, quando está divorciado da presença de Deus na sua vida, ele se torna presa fácil na mão do inimigo, de Satanás. O diabo faz gato e sapato, usando uma expressão, não é um adágio aí, quando você está vulnerável, quando você não tem a tutela, a proteção do Senhor Deus na sua vida. Então, que esse texto pode nos ensinar? Se nós queremos paz, nós precisamos da companhia de Deus. Eu não posso viver sem a presença de Deus na minha vida. Você também não pode viver sem a companhia de Deus na sua vida. É o que o texto está nos ensinando. Mas vamos para uma terceira verdade. A primeira é que o Espírito Santo nos adverte a buscar o Senhor. A segunda é que quando deixamos de buscar o Senhor, a paz acaba. E qual é a terceira? O versículo 7 que eu li. Diz, tudo que fazemos para o reino de Deus haverá recompensa. É isso, versículo 7, e aqui está o tema da mensagem, diz, olha, mas esforçai-vos e não vos desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu sou um homem muito feliz por causa desse versículo. Eu tenho vivido para Deus, a minha vida, é plugada 24 horas do Senhor. O que mais eu tenho me esforçado é para quê? Para fazer com que a obra de Deus seja propagada aqui na terra. Tenho me valido de todos os meios para que o evangelho seja propagado, para que a palavra de Deus seja propagada. Veja, estamos aqui com o programa Palavra de Fé, ministrando para você que está nos ouvindo. Estamos lançando mão dos jornais da nossa cidade, pela bondade de Deus, para comunicar o evangelho às pessoas. Estamos usando as redes sociais para ministrar a palavra de Deus para as pessoas. Estamos usando o púlpito da igreja para ministrar a palavra do Senhor às pessoas. Estamos indo até as pessoas. Agora mesmo cheguei do hospital, onde estava visitando uma pessoa. Por quê? Porque essa é a minha missão. E por que eu faço isso? Porque eu fui chamado para fazer essa obra. E aqui eu tenho uma promessa maravilhosa. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Oh, glória! Coisa linda é saber que eu posso receber 100 vezes mais aqui na terra, porque a Bíblia diz isso. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e falaram, escuta, o que nós vamos receber por ter abandonado tudo e segui-lo? Sabe o que Jesus falou para os discípulos? Nessa vida, vocês receberão 100 vezes mais. E por fim, no porvir, a vida eterna. Ah, olha que riqueza, que coisa linda. É ser instrumento de Deus. Eu sei que eu sou um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. E eu gostaria de despertar também você, querido irmão, que ainda não está trabalhando para Jesus, que não tira dentro do seu tempo. Jesus coloca na sua conta todo santo dia, 24 horas. E você diz que não tem tempo para Deus? E você diz que não pode fazer nada para Deus? Isso não é verdade. A gente não faz porque nem sempre Deus é prioridade na nossa vida. Porque quando Deus é prioridade na nossa vida, tenha certeza, a gente sempre arrumará um tempo para fazer a obra dele. Então a terceira verdade que eu deixo é justamente o tema da mensagem. A vossa obra terá recompensa do Senhor. Então se você está fazendo, esforce cada dia mais as suas mãos. É o que não desfaleça as vossas mãos. Agora se você ainda não faz,
nada para ajudar a Deus, comece a fazer. E como é que eu faço para ajudar a Deus? Qualquer coisa que você fizer para ajudar o seu semelhante, você está fazendo para Deus. Tá? Quando você ajuda uma pessoa, você está ajudando a Deus. Há um versículo em Provérbios que diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem dá ao pobre, empresta a Deus. Ou seja, todas as vezes que você ajuda uma pessoa, e não é só o pobre, seja lá quem for, se você ajuda, você está fazendo a obra de Deus. Deus tem prazer em você e pode ter certeza que você terá crédito com Ele. Tem muita gente que não quer ajudar em nada, mas Deus precisa do seu trabalho. Eu vou fazer mais um intervalo comercial e na sequência nós vamos concluir mostrando mais algumas verdades que estão inseridas dentro desse texto. Mais um minuto só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Concluindo a nossa mensagem, estamos falando sobre o tema A Vossa Obra Terá Recompensa. E eu encerrei o segundo bloco, falando justamente sobre isso. Agora eu quero colocar uma quarta verdade que está dentro do texto. Olha o que diz o versículo de número 8. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, que é o que ele acabou de dizer e eu citei, olha o que ele vai fazer. O versículo diz assim, ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim. E, principalmente, aqui está o que eu quero destacar, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Qual é a quarta verdade que eu aprendo aqui? Quando ouvimos a voz de Deus, nasce o desejo do renovo. Quando eu ouço a voz de Deus, nasce no meu coração o desejo de ser renovado. E foi o que o rei Asa fez. Quando ele ouviu o profeta falando, dizendo que se vocês estiverem comigo, eu estarei convosco. Se vocês me buscardes, vocês vão me achar. Depois ele vai mostrar aqui que a obra, o esforço das mãos deles teria uma recompensa. O que eles fazem? Eles arregaçam as mangas e vão para a batalha, vão para o trabalho. E aí, nós encontramos justamente isso. Quando ouvimos a voz de Deus, nasce o desejo do renovo. O que é renovo? Renovar é renovar mesmo. É você começar a tornar novo aquilo que ficou velho. É você fazer algo que você tinha parado de fazer. É você voltar a cuidar daquilo que Deus tinha pedido para que fosse feito. E acima de tudo aqui, ele elimina todas as abominações, toda a idolatria que estava envolvendo a nação. E Deus começa a abençoá-los. E aí, meus irmãos, vem uma quinta verdade que nós precisamos aprender dentro desse texto. Há muitas verdades aqui que nós poderíamos citar. Mas qual é a quinta? A quinta está no verso 9, eu quero ler. O 9 diz assim, e ajuntou a todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele em grande número, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. Aleluia! Qual é a quinta verdade? Quando as pessoas veem Deus,
em nossas vidas, a unidade acontece. Isso mesmo. Quando você tem Deus, você tem cheiro de Deus, você exala o bom cheiro de Cristo, as pessoas se aproximam de você, porque elas também querem ser abençoadas. E é isso que nós estamos precisando, meus amados, é ter o bom cheiro de Cristo, é nós termos Deus na nossa vida, é as pessoas olharem para nós e verem a presença de Jesus na nossa vida, porque isso atrai as pessoas. Vinha gente de todos os lados, porque eles viam que Deus estava com asa. Deus estava com o povo, Deus estava com essas duas tribos, Benjamim e Judá. Mas existe uma outra verdade que eu quero colocar aqui em sexto lugar. Qual é, pastor? O versículo 12 diz, e eu vou ler para você, que quando a aliança é sincera, Deus devolve aquilo que eles tinham perdido, a alegria e a paz. Quando a aliança é sincera, Deus devolve a alegria e a paz. Olha o que está aqui no versículo 12. Veja só. E entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor, em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas. Versículo 15. E todo Judá, aleluia, se alegrou, é isso que está dizendo, deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. É isso que acontece quando existe uma aliança, quando existe um pacto, quando existe um renovo sincero com Deus. Aqui, esse texto está mostrando categoricamente para nós que a alegria e a paz voltam a reinar. Então, se estamos vivendo sem paz, sem alegria, pode ter certeza, é porque não estamos com a presença de Deus da forma que dizemos estar. E Deus está falando com você, meu amado. Busque a Ele. Enquanto você pode o achar, invoque-o enquanto está perto. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o que o profeta Isaías nos ensina. E para concluir, existe uma sétima verdade que eu quero mostrar dentro desse texto. O que eu quero mostrar? Que você não deve fazer aliança com o inimigo para vencer seu irmão. Isso mesmo, você não deve fazer aliança com o inimigo para vencer seu irmão. Se você está com problema com seu irmão, por favor, não tente matar seu irmão. O versículo de número 1 do capítulo 16 diz, e no 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. O seu irmão de Israel começou a criar caso com ele. Não é? E aí, vão buscar ajuda para tentar lutar contra o irmão. Eu não tenho tempo para continuar me discorrendo, mas depois leia esse texto, porque esse texto mostra que você não deve brigar, não deve ficar questionando acima de tudo, brigando com, especialmente seus irmãos. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso. Então, trabalhe sim para o Senhor e Deus vai trabalhar por você. A vossa obra, ou o vosso trabalho, terá recompensa. É a mensagem que eu deixo para vocês. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos dar graça para fazer a obra dele com alegria e com muito entusiasmo? Falemos com ele. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, que lindo esse texto que eu acabei de ler, Senhor. Que mensagem maravilhosa o Senhor acabou de deixar para nós. E nós aprendemos aqui muitas coisas, Pai. Entre outras, de que se nós buscarmos o Senhor, nós vamos achá-lo, nós vamos encontrá-lo. Oh, meu Pai, eu quero orar por esse irmão, por essa irmã, que está precisando de uma resposta
que está precisando ser ajudado, ajudada nessa dificuldade que ele está vivendo. Meu Deus, em nome de Jesus, dá ao teu filho, à tua filha, o que ele precisa para vencer. Em nome de Jesus, Pai, coloca nas mãos dos teus filhos aquilo que eles precisam para também fazer a tua obra. Eu acabei de dizer que a nossa obra, que a vossa obra terá recompensa. Eu sei, Pai, que o Senhor não fica devedor de ninguém. E todos aqueles que trabalham para o teu reino são recompensados. Então venha abençoar nosso povo de uma forma muito especial. Dá a cada um aquilo que eles precisam para exercerem também algo na tua obra, no teu reino, em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Foi gostoso, foi agradável gozar da sua companhia. Eu espero que você faça alguma coisa para o reino de Deus. Lembrando que o nosso Deus recompensa todos aqueles que trabalham para Ele. Eu quero desejar a você e à sua família uma semana maravilhosa. Que a mão do Poderoso esteja sobre você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo.